Fala moçada, tudo bem? Tá começando aqui a nossa primeira aula do curso Fonética e Fonologia, uma introdução. Na aula de hoje a gente vai ver a principal diferença entre essas duas áreas da linguística e a gente vai se aprofundar logo em seguida na fonética para depois a gente dar uma olhada adentro da fonologia. Então a gente também vai correlacioná-las para poder fazer alguns estudos aí, alguns exercícios após essa playlist que tem aqui no nosso canal no YouTube. Eu peço que você se inscreva aí no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo aqui dessa playlist, que vai estar sensacional, tá certo? São vídeos rápidos, com muito conteúdo para você. Vamos começar então para entendermos o que é fonética e o que é fonologia. A fonética ela vai se dedicar ao estudo de como os sons da fala são produzidos e percebidos. Quais são as partes do corpo que nós utilizamos para dizer ou escutar os sons. Ou seja, é a fonética que vai entender o tipo de fonação, como é que a gente percebe os sons da fala e as diferenças de articulações, tá certo? Já a fonologia, ela vai estudar a forma como nós juntamos esses sons para formarmos as sílabas, as palavras e as frases. Ou seja, como é que nós juntamos essas sílabas e se nós trocarmos, qual o sentido que damos à nova palavra formada com esses sons. Para entendermos melhor, é o seguinte: a fonética ela vai usar o fono, a sua principal unidade sonora. Ele é o som articulado. Para representar o fono, a gente usa os colchetes. Ou seja, eu tenho aqui, entre os colchetes, o fono A, tá certo? Já a fonologia, a menor unidade sonora que ela vai estudar é o fonema. Então ela vai se preocupar na análise do fonema, que é a imagem ideal dos sons. Se representa entre barras transversais, ou também como é conhecido como barras oblíquas. Já na fonética, os falantes têm uma marca individual e regional em sua pronúncia, ou seja, ela vai dar atenção também aqui à parte de como é articulado esse som pelo indivíduo e a questão da variação linguística também. Ela vai estar de olho aí, como por exemplo, na região sul e sudeste do Brasil, nós podemos observar que a palavra tia, ela tem duas pronúncias, ou pode ter até outras também, dependendo da individualidade também do sujeito. Vejamos, no sul e sudeste, nós temos tia, tia, esse som de tch, tch, tch. E já no norte e nordeste, tia, tia, ou seja, o ponto de articulação é diferente. A forma como é articulada essa palavra é diferente, mas ela não muda o sentido e o significado dessa palavra. Ela é apenas uma mudança na pronúncia, dependendo da região. É isso que a fonética vai dar essa analisada na questão da pronúncia, da produção do som. Já a fonologia, ela reconhece que a língua portuguesa tem 31 fonemas, e o fonema ele é o som, pessoal. E o grafema, é importante entender essa diferença. Fonema é som, grafema é a representação gráfica do som, ou seja, nós temos o alfabeto. O alfabeto é uma representação gráfica desses sons, certo? A fonética ela vai descrever os mecanismos da pronúncia dos fonos, e é através do ponto e modo de articulação, e também com as cordas vocais. Como é que toda essa parte fisiológica ela é capaz de produzir os sons da fala. Ou seja, é uma área mais fisiológica. A fonética ela vai focar nos órgãos que produzem a fala, como é que é produzido esses sons. Já a fonologia
ela vai analisar a função dos fonemas dentro da organização e para distinguir os significados de uma palavra pela oposição de fonemas. Então, por exemplo, pessoal, eu posso ter dois tipos de oposição. E aí vai criar outro significado. Ou seja, eu trocando um fonema de uma palavra pode criar outra palavra e outro sentido. E outro significado também. Para a gente entender isso, a gente vê aí uma transcrição fonológica destas três palavras. A gente tem pato, mato e gato. Vejamos o seguinte, pessoal. O ato, ele se mantém, mas eu mudo apenas um fonema, muda o sentido e o significado desta palavra. Já não passa a ser pato, mas passa a ser mato. Ou seja, a relação entre significado e significante vai ser alterada. Aqui eu tenho um significante que é pato, que significa um animal que digamos, quen, 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 quen. Na nossa imagem mental a gente já vai perceber que trata-se de um animal de mato. A gente vai lembrar-se do capim, né, dessa vegetação. E o gato, um felino, né, que nos atrai muito. Então, cada um aqui tem o seu significado. E para ganhar esse significado, foi necessária a mudança de fonemas. Pato é uma palavra, mato é outra palavra e gato é outra palavra. O que mudou aqui foram seus fonemas iniciais. E se mantém sempre essa base, ato, ato, ato. Já a transcrição fonética, ela vai avaliar todo o ponto de articulação e como é que esse som é produzido. Ou seja, a palavra pato, ela é produzida assim, pato. É um bilabial aí, pato, mato, certo? Então tem toda essa questão de avaliar como é que é produzido e também como é escutado. Mas para saber como é produzido e escutado, existem uma divisão da fonética. A fonética ela é dividida nessas áreas. Na fonética articulatória, como o som é articulado e produzido, tem a fonética auditiva, como é que percebemos esse som, tem a fonética acústica, para sabermos como é que esse som se propaga até o interlocutor, e temos a fonética instrumental, que vai utilizar de instrumentos laboratoriais para entender a função da produção da fala. Então, na próxima aula, nós vamos agora entrarmos na fonética articulatória. E antes disso, eu vou explicar para vocês o que é cada uma área da fonética, cada área da fonética, e em seguida nós vamos passarmos para a fonética articulatória em detalhes, entendendo como vamos analisar os pontos de articulação, os órgãos que estão envolvidos na produção da fala e vamos ver também em seguida a transcrição fonética, como fazer e como ela pode nos ajudar a entender também outras línguas através dessa transcrição, certo? Eu vou ficando por aqui e mais uma vez eu lembro você, né? Inscreva-se no canal, ative as notificações, não perca nenhuma aula aqui da nossa playlist Fonética e Fonologia, que é muito interessante e é muito importante para você aprender aqui de forma fácil e rápido, tá certo?